Bom dia, gente! Hoje a gente vai apresentar os aspectos psicomotores, cognitivos e psicossociais de 3 personagens, cada um dentro de uma faixa etária que a gente estudou no último trabalho. A primeira personagem analisada foi a Zaja, que se encontra na fase de 0 a 6 anos, denominada por Piaget de pré-operatório. É possível observar que Zaja tem o desenvolvimento psicomotor, os movimentos e a coordenação motora muito bem desenvolvidos. Ela sabe cantar e tocar instrumentos, pratica muitos exercícios físicos desde sempre com seus irmãos, tem a habilidade de escalada, que foi ensinada por seu pai, e também de construir objetos a partir de elementos da natureza, como galhos de árvore, plantas e frutos. E além disso, ela caça animais de pequeno porte. Alguns aspectos cognitivos dessa personagem é o seu conhecimento sobre o corpo humano e seus funcionamentos, que são coisas que uma criança, em situações diferentes da dela, de criações diferentes, dificilmente conheceriam. Outro aspecto é que ela gosta muito de ler, isso fica claro em algumas cenas. Ela entende sobre muitas doenças e problemas que podem levar à morte, então em diversas cenas ela alerta os irmãos dela sobre isso e explica o que isso pode gerar. Ela é muito inteligente e curiosa, então ela tá passando por aquela fase dos porquês, que ela questiona muito, quer saber muito o que acontece e o porquê das coisas acontecerem. E ela possui boa memória e um vasto conhecimento sobre assuntos diversos, como política, história, medicina no geral, entre outros assuntos complexos. Agora, alguns dos aspectos psicossociais da personagem que a gente consegue identificar é que ela é uma criança que se expressa com poucas palavras. Ela sempre está tentando alertar os irmãos sobre os perigos e as consequências de seus atos, como eu disse nos outros aspectos. Ela possui um grande apego à sua família, mesmo ela sendo uma criança que se expressa pouco e um pouco mais quieta, ela demonstra o apego principalmente pelo seu pai. E Zaja é uma criança pouco extrovertida, mas mesmo assim ela consegue demonstrar os seus sentimentos para sua família, demonstrar o que está sentindo, mesmo ela sendo uma criança um pouco mais quieta. O personagem Helian se encontra na fase de 6 a 12 anos, denominada de operatório concreto por Piaget. É possível observar no filme que Helian tem diversas habilidades psicomotoras, como tocar instrumentos, ajudar seus irmãos mais velhos na caça e aproveitar elementos da natureza para fazer fogueiras e outros itens com utilidade. Além disso, também é muito rápido e forte e escala montanhas, por conta de treinos realizados por seu pai. E o desenvolvimento motor dele, assim como o de seus irmãos, pode ser explicado pela zona de desenvolvimento proximal, conceito elaborado por Vygotsky, o qual determina a capacidade de resolver seus problemas sozinhos ou com a ajuda de alguém, que no caso deles, a interação com o ambiente e a criação do pai influenciou muito. E no filme ele tem muita informação, ele tem bastante conhecimento sobre o corpo humano, os direitos e a história. Ele também responde rápido aos estímulos e consegue processar bem as informações que o pai passa. Mas ele se sente deslocado e sente raiva do pai. Ele também culpa muito o pai pela morte da sua mãe e por isso, por não gostar muito do jeito que o pai cria ele sente raiva do pai. Além disso, ele não interage muito bem com pessoas desconhecidas ou da família. O personagem que analisamos é o Bo, que se encontra na fase denominada pelo Piaget de operatório formal. Alguns dos aspectos motores que analisamos de Bo é o dele cantar e tocar violão com seus irmãos, que era o momento em que ele se divertia com a família. Bo também tem a habilidade de caça para consumir alimentos e costumava fazer yoga. Segundo Piaget, no operatório formal, o adolescente começa a pensar mais sobre as questões morais, filosóficas, éticas, sociais e políticas, que exigem raciocínio teórico e abstrato. Os aspectos cognitivos encontrados são de que Bo é muito inteligente. Ele lia bastantes livros, era bom em matemática, física teórica, em tudo que seu pai o ensinava, tanto que ele passou em várias universidades. Bo possuía uma linguagem e vocabulário avançado. Ele falava 6 línguas. Nessa fase do Piaget, envolve um aumento na lógica, na capacidade de usar o raciocínio dedutivo e uma compreensão de ideias abstratas.
Mas uma coisa que Bo não sabia responder direito era os estímulos vindo do mundo exterior, por conta de seu conhecimento de mundo limitado aos livros e ao que seu pai ensinava. Quando se encontrava em uma situação fora desse mundo, ele ficava perdido. Falando também um pouco sobre Vygotsky, ele cria um conceito chamado Zona de Desenvolvimento Proximal, que diz respeito que aquilo que você não é capaz de fazer sozinho, você consegue aprender com a ajuda de outras pessoas. Além disso, existe conceitos sobre o socioconstrutivismo, que todos vivem em uma sociedade que compartilham de ideias, hábitos e valores iguais, mas possuem suas próprias interpretações sobre elas. Esses dois conceitos de Vygotsky se relacionam com o filme porque foi o pai que passou e ensinou todos os seus conhecimentos para os filhos, uma vez que eles não tinham habilidade suficiente para aprender sozinhos. E todos, por mais que tivessem o mesmo aprendizado, tinham suas próprias características individuais. Sobre o Bull, falando um pouco sobre seus aspectos psicossociais, ele se frustra e começa a gritar com seu pai por ele ter os criado como bichos e não como viviam as pessoas da cidade. Ficou muito triste também quando descobriu que sua mãe morreu. Ficou indignado pelos seus avós não terem os deixado participar do velório de sua mãe, que para ele era importante ir. Trata com muito respeito todas as pessoas. Ficava sem jeito de conversar com os adolescentes, principalmente com as meninas, pois a linguagem, os gostos musicais e o conhecimento que tinha não se encaixava com a realidade e a vivência dos outros adolescentes. Obedecia sempre ao seu pai e ajudava seu pai a cuidar dos seus irmãos mais novos.